Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma nova sociedade, um novo povo, que é a África Antiga. E aí, por que a África Antiga? Porque hoje a gente ainda tem a África, mas ela é diferente do que a gente vai estudar nesse módulo. Então, por isso que a gente tem que fazer um contraponto entre a África Antiga e a África de hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é preciso, como eu já falei em aula para vocês, ter algumas ideias muito claras. Primeiro, a África é um continente, não é um país. Muita gente confunde isso. E segundo, há uma visão muito preconceituosa em relação à África. As pessoas tendem a lembrar da África sempre como um lugar pobre, miserável, que tem muita guerra, muita fome, muita miséria. Então, a África não se resume a isso, se resume a muitas outras coisas, uma diversidade de cultura, culturas muito ricas, muitas religiões e riquezas mesmo dentro do seu território. Então a gente tem que ter essas ideias para não criar uma visão errada, né? Uma visão muito simplista do que é a África. Então nós temos aí um conteúdo sobre os reinos africanos da África Antiga. Espero que vocês gostem. Vamos à aula. África Antiga, módulo 10. Antes de entrarmos nesse assunto sobre a África Antiga, vamos observar algumas informações do que é a África hoje em dia. A África é um continente com 54 países. Tem aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes, que compõem 17% da população mundial. 30 milhões de quilômetros, o que compreende 20,3% do território mundial. É composta por diversos idiomas e diversas religiões. A África é considerada o berço da humanidade, porque foi nesse território em que foram encontrados os primeiros indícios dos seres humanos. Também é o berço de uma grande civilização já estudada por nós, a civilização egípcia. Como podemos ver nesse mapa, a África ela é cercada pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Vermelho. Além disso, é banhada pelos oceanos Atlântico e Oceano Índico. Seus principais desertos é o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. Seus principais rios: Nilo, que já estudamos, Limpopo, Zambeze, Congo, Níger e Senegal. A África hoje também possui condições naturais diversas: savanas, estepes, florestas, desertos. Ela é subdividida em África Setentrional, essa parte cinza do mapa, que está acima do deserto do Saara e é a parte menos povoada do continente. E logo abaixo, a África Subsaariana, que fica ao sul do deserto do Saara e é a parte mais populosa. Podemos também dividir a África em regiões geográficas, 5 regiões, como vemos nesse mapa. A parte laranja que nós vemos é a África Setentrional. Logo abaixo temos a África Ocidental, em amarelo, que é a parte que é mais voltada para o Ocidente. A África Central, no meio, em verde. A África Meridional, em roxo. E, por fim, a África Oriental, em vermelho, que está mais voltada para a parte oriental. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Luanda, que fica no país Angola, do continente africano. E temos também a África do Sul, algumas imagens sobre a África do Sul. E aí nós podemos perceber o quão bonito e quão diverso essa região, como esse continente possui uma pluralidade de características, uma diversidade de cultura, de povos, de línguas. Bom, agora que nós vimos alguns aspectos da África de hoje em dia, nós vamos agora adentrar no conteúdo sobre a África Antiga. Então, sobre a África Antiga, nós vamos começar a estudar o reino de Kush. Como nós vemos nesse mapa,
O reino de Cush fica nessa regiãozinha em vermelho, bem pertinho do Egito, então ela tem muita influência, ela sofre influência do Egito e influencia o Egito também. Se nós formos procurar Cush no mapa, nós não vamos encontrar, mas nós vamos encontrar o Sudão, que é justamente essa região onde um dia foi o reino de Cush. Sobre o reino de Cush, foi uma colônia egípcia, logo tem muita influência dos egípcios e ao mesmo tempo influenciou esse povo. Ela teve 3 capitais ao longo de sua história. A primeira capital do reino de Cush foi Kerna, depois passou para Napata e por fim foi Meroé. As principais atividades econômicas. Quando a capital estava em Kerna, a principal atividade econômica era a pecuária, principalmente a criação de cabras. E aí a riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Quanto maior o rebanho de uma pessoa, mais rica ela era. Quando a capital passou para Meroé, a atividade econômica passou a ser a agricultura e a extração de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Os cuxitas eram famosos por resistirem a invasões estrangeiras, ou seja, era um reino muito fortificado, dificilmente era invadida por outros povos. O rei cuxita era escolhido pelos líderes, diferente do que a gente tem visto nas outras civilizações, que era o rei era hereditário, passava-se de pai para filho. No reino de Cush isso era diferente, havia uma eleição. Os líderes daquela sociedade escolhiam uma pessoa de acordo com a sua aptidão para governar. Então essa pessoa precisava ter um dom para governar. Então não a característica, o fator para ele ser um rei não era a hereditariedade como era antigamente nas outras civilizações. Era se tinha dom para governar. Depois de eleito, escolhido essa pessoa, esse nome era levado para uma consulta com os deuses. E se os deuses confirmassem esse nome, essa pessoa era eleita rei de Cush. No reino de Cush também tem uma característica muito interessante, porque nela as mulheres tinham bastante destaque. As mulheres poderiam se tornar chefes de governo e comandar exércitos, ou seja, uma mulher poderia governar e liderar exércitos, ser uma chefe de exército. E lá eles recebiam o título de Candace. Quem eram as Candaces? Eram as líderes mulheres, eram as rainhas, as comandantes mulheres. Como era a sociedade do reino de Cush? No topo dessa sociedade está o rei, abaixo dele sacerdotes, os altos funcionários, depois os comerciantes e os militares, depois camponeses e, por fim, escravos. Detalhe que no reino de Cush, a única condição para alguém ser escravo é através da guerra, não tinha a questão da dívida. Os cuxitas eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses, construíam pirâmides e praticavam a mumificação, assim como os egípcios. Como nós vimos anteriormente, eles exerciam influência, tinham um contato com os egípcios, acabaram absorvendo essa cultura também de construir pirâmides para conservar seus mortos e praticar a mumificação. Então, eles acreditavam na vida após a morte e na necessidade da preservação desse corpo. Eles foram dominados pelos Axunitas no século IV a.C. Agora nós vamos falar sobre um outro reino, o reino de Axum. Como a gente pode ver aí nessa imagem, o reino de Axum não existe mais, se eu procurar no mapa ele não existe, mas aí no mapa é essa parte laranjinha aí que hoje corresponde ao país Etiópia. As suas principais atividades econômicas eram a agricultura, a pecuária e o comércio marítimo, porque eles estão de cara para o Mar Vermelho. Então, com acesso pleno ao mar, eles desenvolveram o comércio marítimo. Havia uma forte troca com outros povos, devido a essa proximidade ao Mar Vermelho e o rio Nilo. Comercializavam com os egípcios, com os gregos, com os romanos, com os judeus,
com os persas e muitos outros. Então, com isso, havia uma troca comercial e uma troca cultural também. E era um reino onde possuía uma moeda própria. A sociedade axunita era dividida em, no topo, o rei, abaixo deles, marinheiros, militares, comerciantes, depois camponeses e, por fim, escravos. E aí volta a ser aquela condição, guerra ou dívida. Em um primeiro momento, eles eram politeístas, acreditando em vários deuses e acreditando na vida após a morte. No século IV depois de Cristo, o rei Ezana foi influenciado pelos romanos e acabou se convertendo ao cristianismo, que era monoteísta. Então, a religião deixa de ser politeísta para se tornar monoteísta, acreditando apenas em um único Deus, o Deus dos hebreus que estudamos na aula anterior. Disputas comerciais com outros povos acabaram enfraquecendo o reino de Axum e, com o passar do tempo, ele deixou de existir. Um outro lugar da África é Cartago, que foi fundada entre os séculos 9 e 8 a.C. e foi uma das maiores potências comerciais do mundo antigo. Havia uma forte relação com os fenícios e era bastante poderoso, tinha uma poderosa frota de navios de guerra. Como tinham relações com os fenícios, eles tinham os navios mais fortes e transformaram esses navios em navios de guerra. Faziam uso de elefantes como parte do seu exército. Então, hoje em dia não existe mais a região de Cartago, mas Cartago foi nessa regiãozinha aí entre a Argélia e a Líbia, nesse espacinho verde que é a Tunísia atualmente. Para finalizar, nós temos uma imagem dos elefantes que os cartagineses usavam nas guerras. Então, eles serviam para transportar os militares, mas também servia como arma de guerra, como muito é usado em cavalos, os cartagineses usavam os elefantes. Exercícios. Livro, página 29 e 30, vocês vão fazer conceituais do 1 ao 5, contextualizados do 6 ao 10 e aprofundamento 11 e 12. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse conteúdo. Não deixem de fazer os exercícios, tanto o exercício do livro proposto nos vídeos, quanto os exercícios que eu aplico em aula. Anotem as dúvidas e esclareçam essas dúvidas, me procurem se precisarem, tá? Então é isso. Fiquem com Deus, se cuidem, estou morrendo de saudade de vocês. Espero vê-los em breve, o mais rápido possível. Fiquem com Deus. Beijo.